Né, Isa? Exatamente. Vamos então com a nossa primeira convidada, a Mariana Vergueiro, que é investidora e cofundadora do Oriente Invest. Mariana, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda ao PMC Market. Boa tarde, como é que vocês estão? Prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira agitada aí, que saiu bastante resultado ontem, né? Isso. Verdade. Aí, animação, sextou quase, né? Eu vou começar já com uma pergunta que o Cabral, ele tá muito curioso. Eu vou pedir pro Cabral fazer, inclusive ele fez esse tweet, ele acabou de questionar, ele falou que ia fazer essa pergunta para você. Já vou passar então direto pro Cabral. Olá, tudo bem? Moça, que PDD ridículo é esse na Magazine Luiza? 500 milhões de um local e 130 no outro, meu Deus. Acabou? É Natal? Uma pergunta. É carnê de Natal que tá dando calote? É sério, eu tô com essa dúvida. Da onde tá vindo esse calote, maluco? Pois é, realmente acho que esse aumento do PDD é uma coisa que não dá para dizer que não era esperado, né? A gente está vivendo um momento macro bem desafiador, acho que todo mundo aqui está sentindo na pele aumento de inflação em juros, mas realmente esse foi um indicador que chamou a atenção aí no resultado de Magazine Luiza. Se a gente comparar com o segundo trimestre do ano passado, a gente está falando de um aumento de 3 pontos percentuais, né, no percentual da carteira atrasada. Esse patamar estava mais próximo de 7%. Ano passado, isso aumentou para 10%. Então, acho que concordo com você, Cabral. Acho que esse é um ponto. Ainda não estamos falando de uma coisa assustadora e totalmente fora do controle, tá? Mas é um ponto que a gente vai sim precisar monitorar ao longo dos próximos trimestres para entender como é que isso vai funcionar. E eles explicaram por quê? Eu li meio na diagonal só a nota explicativa, sabe? Não li direitinho, eu li meio na diagonal para catar o número, mas eu não sei se eles chegaram a falar algo. Um motivo pesado assim, foi Y. Olha, realmente ali do que veio na parte de relatório não teve muito detalhe, mais a questão macro mesmo, mas eu confesso que eu ainda não fiz meu dever de casa. A gente teve a teleconferência de resultados hoje, teve bastante coisa aí, no caso de Magazine Luiza eu não consegui participar, mas acredito que eles tenham dado um pouquinho mais de detalhe, então vou ficar devendo essa aqui para vocês, mas realmente no release não veio muito detalhe não, mas o cenário macro difícil. Só uma coisa, você acredita que o pessoal de RI tá com a preguiça do cacete de divulgar resultado hoje? Ontem divulgaram 25 resultados. Ah, não vou divulgar sexta não, porque senão o repórter me liga final de semana para encher o saco. Aí divulgou tudo ontem. Eu nunca vi tanto resultado num dia só, maluco. Olha, eu vou falar, varejo, eu não sei o que acontece. Parece que as empresas combinam para ferrar a vida dos investidores e dos analistas. Eu brinco, ainda bem que hoje eu sou só investidora, não sou mais analista, então não preciso acompanhar tudo, mas realmente concentrou bastante resultado aí nessa quinta-feira. Então deu bastante trabalho para quem trabalha com recomendação. Ô Mariana, aproveitando, você começou falando de Magazine Luiza, mas queria que você falasse aí, desse uma avaliação aí, no caso das maiores aí, que você tem Magazine Luiza, Americanas, Via, que todas elas vieram ruins, né? Parece que o varejo inteiro não tá vivendo o seu melhor momento, né? Concordo com você. Acho que a gente não viu nada de muito diferente do que a gente já vem observando aí ao longo dos últimos trimestres, especialmente primeiro trimestre agora de 22, já tinha mostrado isso. Mas aqui, o que a gente tem? A gente tem de um lado esse cenário macro desafiador pra caramba, então já era esperado sim uma dificuldade dessas empresas, dessas 3 empresas de e-commerce, de conseguirem crescer as vendas, foi um pouquinho disso que a gente viu nesse resultado. Por outro lado, para a gente também aqui não olhar só o lado negro das coisas, né? Vamos pensar aqui um pouquinho também de alguns indicadores que me chamaram a atenção, que foi o foco das empresas em melhorar a rentabilidade. A gente sabe sim que a gente está vivendo um momento de inflação. Se a gente aqui como consumidor sente no bolso, pensa que as empresas também estão sentindo o aumento nos seus custos e isso traz uma pressão grande para a margem aí. Então, pelo menos, acho que o que eu vi de positivo nesses resultados foi que sim, as empresas elas estão preocupadas em olhar para a rentabilidade e trabalhar ali dentro para controlar os custos e pelo menos manter esse patamar de margem
ao longo dos próximos trimestres. Então, nesse sentido, eu acho que as empresas acabaram fazendo um bom trabalho ali nessa parte de margem. Foi uma das coisas que me chamou a atenção do lado positivo. Mas é bem isso que você falou. Acho que todas decepcionaram bastante no crescimento de vendas, tanto Americanas, quanto Via Varejo, quanto Magazine Luiza, que é importante a gente quebrar um pouco, né? Quando a gente pensa em receita, nas 3 caixinhas, então a gente tem as lojas físicas, essa sim, tá? Com exceção da Magazine Luiza, que reportou um indicador de vendas, mesmas lojas, o same store sales negativo ali, em função de uma base de comparação mais forte, a gente vê essa retomada de venda nas lojas físicas, com o fim do Covid, o povo voltando a sair, mas online ainda complicado ali, a operação própria, a operação de 1P, que é o que a gente fala aqui, nesses termos de mercado para e-commerce, que são as próprias empresas vendendo seus produtos, ainda com uma queda muito forte nessa migração de canal, nessa ressaca de tanto que a população comprou aí online ao longo da pandemia. E por outro lado, a terceira caixinha aqui, que é o Marketplace, né, o 3P, esse sim ainda com um crescimento legal, mas vendas difícil, ainda algo bem desafiador para o setor. E de margem, como eu falei, foi o que eu gostei. Acho que Via Varejo chamou bastante atenção, eles conseguiram expandir a margem EBITDA deles em mais de 300 pontos percentuais. Acho que esse foi um ponto legal. Magazine manteve ali levemente em alta, não conseguiu expandir tanto, mas pelo menos a gente não teve uma compressão ali de margem. E Americanas também, um pouco aí de expansão de margem na linha de EBITDA, principalmente em função de todas as sinergias, depois de um ano aí de integração entre as duas empresas operando junto, e também com uma melhora ali na AMI Digital, que é a parte de banco da companhia, que finalmente, depois aí de bastante tempo, conseguiu atingir o seu break-even no trimestre, né? Então, essa operação AMI Digital, ela parou de dar prejuízo e começou a dar um pouquinho ali de lucro na linha de EBITDA. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não consigo ver futuro promissor para essas empresas. Eu acho que está bem complicado. Por quê? Você está falando com a gente com micro. Provavelmente você está com o Note. Esse Note aqui tem uma câmera e você está falando comigo. Esse micro, loja americana vende, Via vende, Magazine vende, supermercado do lado da minha casa, se for médio, ele vende. Então eu vou através de preço. Como é que eu vou ter margem nesse setor, meu Deus? E como é que eu vou fidelizar cliente? Como é que eu vou... Pô, vocês... Eu aqui, ó. Eu e o Daniel somos mais velhos. Vocês duas, eu não sei se lembram. Pô, a Casa Bahia fechava o mês de dezembro do AMB. Era todo dela. Verdade. Todo mundo conhecia o garoto propaganda Casa Bahia. Então ele fidelizava o cliente através de propaganda pra caramba. Gastava um absurdo em televisão. E você tinha relação. Hoje não. Hoje o mercado é completamente prostituído, maluco. É preço. Então eu não consigo ver futuro. Eu não sei se eu concordo tanto. Como é que você fideliza? Você prefere uma delas? Olha, esse é um ponto interessante. Por muito tempo, eu acho que esse mercado ele foi muito pautado por preço. Vai converter quem tiver o menor preço. Mas hoje eu acho que eu discordo um pouquinho dessa sua opinião, Cabral. Acho que não é simplesmente uma questão de preço. Eu acho que aqui entram alguns outros fatores, como a questão do frete, o preço do frete em relação ao produto como um todo, e aqui o fator número 2, que também é super importante, é o tempo de entrega. Acho que muitas pessoas, né, a gente, principalmente parte da população que investe, a gente acaba ficando concentrado aí nos grandes centros urbanos, mas logística é um ponto importante. Então, sim, eu concordo com você que o setor por si só ele tem uma característica de guerra de preço que é complicada, principalmente num setor que a gente tem margem baixa, tá? E eu não gosto do setor de e-commerce atualmente, não teria na minha carteira, a gente está alinhado com relação a isso. Então, tem essa característica de preço, inclusive o momento que a gente está vivendo está sim mais acirrado de preço, principalmente por causa dessas empresas internacionais que estão chegando aí no Brasil, cheio de dinheiro para rasgar aí, ganhar market share, é uma coisa que está incomodando, mas a questão de logística, de atendimento, de quanto tempo que o produto demora para chegar nessa casa, é uma coisa que também pesa bastante na conversão, tá? Então não é só uma questão de preço, eu acho que é uma questão
de toda a parte logística, e é aqui que eu ainda acho que as empresas que têm os dois tipos de canais, que têm as lojas físicas, mas que também têm a presença online, podem ter uma vantagem em relação a empresas puramente online, porque a gente sabe o tamanho do nosso território aqui no Brasil, e ter diversas lojas espalhadas no Brasil muitas vezes ajuda nessa questão logística. Você não precisa mandar do centro de distribuição de São Paulo lá para Manaus um produto. Não, você vai pegar a loja, por exemplo, da Magazine Luiza, que está lá pertinho, e mandar diretamente para o consumidor. Então, acho que não é uma questão de preço, mas eu concordo com você. Eu tenho uma tese estrutural positiva para e-commerce. Eu acho que a gente tem um espaço muito grande para e-commerce crescer aqui no Brasil e a gente aumentar o percentual da população que compra online. Acho que esse ainda é um mercado que a gente vai ver crescer aí na casa dos seus 15%, 20% ao ano. É crescimento pra caramba. Onde que eu fico negativa? No micro, na concorrência. É difícil saber quem que vai ganhar essa briga. A gente está falando de um mercado que ele já é bem concentrado. Pode falar. Mariana, mas no final tudo vira preço. É a televisão, mais o frete, mais o tempo. Isso tudo no final vira preço. Continua sendo a Dell. Eu vendo na Americana, no supermercado, ou na Via ou na Magalu. Não vira fidelização. Quando eu era criança, eu acho que 70% da minha compra dos meus pais, quando eu era criança, era na Ponto Frio. Então lá em casa era fidelizada a Ponto Frio. Porque não existia Magalu no Rio, tinha Ponto Frio e Telerio. Telerio era mais nichado e Ponto Frio tinha qualquer birosca. Então isso que eu digo, que eu sinto hoje. Hoje não tem, esse coração bate mais forte. Então acaba virando preço, que somar preço, frete, prazo. Então o consumidor, Guga, a Amazon, R$100, mas me entregue 3 dias. Magazine Luiza, 90, mas me entregue 12. Então eu quero 3, eu aceito pagar 10. Então, isso que eu digo, eu acho que não existe mais coração batendo forte para esse setor. Que eu acho diferente de varejo de moda, porque varejo de moda tem estilo. Varejo de moda tem, eu prefiro, eu acho a roupa da Renner com corte melhor do que Riachuelo, por exemplo. Mas, estou chutando, tá? Eu uso calça jeans e a mesma camiseta azul há anos. Só que eu tenho várias iguais. Paula, que é dona aqui, fica enlouquecida. Eu tenho várias iguais, compro o tamanho menor para passar no corpo, entendeu? Não precisa nem passar roupa. Mas eu acho esse o problema desse setor. Eu não consigo ver a marca para mim sumiu. Ou está sumindo. A marca que eu digo, o vendedor final. Sim. Ponto Frio, Casa Basile, Magazine, eles estão desaparecendo para virar preço. É um ponto, né? Se a gente analisar o setor de e-commerce, o custo de mudança para nós clientes, ele não existe, né? Zero. Não existe nenhum custo entre eu comprar no Magazine ou olhar e comprar no Via Varejo. Então, concordo. Acho que esse é uma característica que a gente tem do setor online, principalmente no setor online, que atua vendendo produtos mais comoditizados, como você falou, que é a mesma TV, não vai ter diferença de um site para o outro, diferente do que a gente vê numa Renner, mas eu ainda acho que existe uma oportunidade, existe essa iniciativa das empresas de alguma forma, que tudo bem, não seja pela marca, mas que seja pelos serviços, pode ser um Prime, receber mais rápido, não pagar frete. Tem algumas iniciativas que essas empresas podem fazer sim para tentar fidelizar esse consumidor, mas não é trivial. Nisso eu concordo plenamente com você, Cabral. Fechado, moço, fechado. Eu queria até fazer uma pergunta com relação a isso também. Mariana, aqui... ele é do só uma coisa, ele é do fã-clube da Shopee. Ele compra tudo na Shopee, até o apartamento dele ele comprou na Shopee. Tudo para ele mas Shopee. O relógio aqui foi da Shopee. Mariana, só uma questão. Eu vi que, no caso, a Magazine Luiza aí tentou uma estratégia de colocar o carnezinho. Aliás, o Alex também está aqui já, se o Alex quiser colocar o Alex na tela para participar. Que a gente tem aí aquele famoso carnezinho, né, que foi dito aí pela Luísa Trajano, que virou até piada também depois, de trazer aí, a ideia era trazer cliente, fazer como fazia as Casas Bahia, de fazer aquele carnê, de facilitar o pagamento em 587 mil prestações. Mas tem uma reportagem hoje do UOL, na capa do UOL, falando que um carnê
de uma geladeira, por exemplo, no Magazine Luiza, ele chega a dobrar de preço, de R$ 3.400 para R$ 6.800 em 18 meses. Como que isso pode ser atraente para o consumidor? É uma boa pergunta. Com certeza, o momento que a gente está vivendo de taxa de juros elevada, ele faz com que esse parcelamento, né, através de um carnê, ele fique menos atrativo para o cliente. Então, assim, eu concordo com você. Eu, particularmente, sou super conservadora nesse sentido. Eu sou aquela que, sabe, sempre paga à vista, não quero tomar empréstimo, não quero pagar juros, mas a gente sabe muito bem que essa nem sempre é a realidade do consumidor brasileiro, principalmente do consumidor brasileiro que vai numa Magazine Luiza e vai numa Via Varejo, que são duas marcas aqui que têm esse apelo mais para uma classe social média, uma classe social baixa. Mas realmente, historicamente, né, o carnê, esse financiamento ao consumidor, tanto Magazine Luiza quanto Via Varejo sempre fizeram, é algo atrativo, acaba sendo um diferencial que essa empresa pode usar para converter os clientes em relação a, por exemplo, uma Shopee, vamos usar aqui de exemplo que vocês deram, que não consegue dar nenhum tipo de crédito para esse consumidor. Então, claro, o preço é absurdo, principalmente em função desse momento de taxa de juros que a gente está vivendo, mas do ponto de vista, aqui, olhando como investidor, se eu fosse acionista de Magazine Luiza, eu acho que é isso mesmo, tem que bater na porta, tem que chamar o cliente para a loja, tem que tentar estar do lado dele nesse momento macro desafiador e oferecer para ele crédito e oportunidade para eles eventualmente comprarem ali o que eles estiverem precisando. Então, não achei, apesar de ter virado bastante piada, enfim, faz parte da estratégia do Magazine Luiza, eu não achei um absurdo não. É o público que ela trabalha e nós 5 estamos conversando aqui sobre o tema. Pô, mandou bem pra caramba a mulher, maluco. Zero marketing digital e mandou bem demais. Mas eu acho que no caso... Eu não acho que foi uma falha, foi estratégico mesmo esse comentário. Pô, vambora. Eu acho que foi bem estratégico. O caso, por exemplo, no caso do carnê, ele seria uma ótima opção, por exemplo, para quem realmente precisa, né? Principalmente pessoas mais humildes e tudo mais, que precisa, às vezes, pagar em várias prestações, não tem condições. Mas no caso, a estratégia do Magazine Luiza acabou indo por água abaixo. Ou seja, eu vejo hoje pegar, por exemplo, empresas que estão perdendo aí opções aí de chamar cliente, como é o caso, por exemplo, da Casas Bahia. Outro dia mesmo, vou dar um exemplo, eu fui comprar um colchão. Trocar de cama. E eu vi na internet, no próprio site da Casas Bahia, o preço estava excelente. E na loja física, fui lá ver o mesmo produto, levei até o código do produto e estava o dobro do preço. E a moça que me atendeu falou assim, aqui não compensa, compensa comprar na internet. Ué, já tá nesse nível? Pô, eu me ferrei. Tá, deixa ela responder, depois eu conto a história. Vamos lá. Tem muito esse dilema, né? Acho que, historicamente, as empresas, elas olhavam muito as operações de forma separada. Então, eu tenho a loja física e eu tenho o online, e eu tenho que satisfazer ali o vendedor que está lá na minha loja, mas eu também tenho que atrair esses consumidores online. Acho que o tal da multicanalidade, o omnichannel que a gente gosta de falar, que é realmente a empresa enxergar um único cliente que pode comprar através de diferentes canais, não importa para ela se for na loja física, se for no online, eu acho que isso faz muito sentido, tá? Mas sempre vai ter esse dilema, como é que fica essa história de preço online versus preços offline, e aí eu acho que acaba gerando esse tipo de frustração que você teve como cliente, de tá muito mais caro na loja do que online, e acaba perdendo ali na conversão, mas de qualquer forma, você comprando online e comprando na loja física, você está entrando dinheiro para Via Varejo, então eu acho que essa é a forma que as empresas deveriam olhar o cliente como único, independente de onde ele está comprando. Ninguém leva colchão na cabeça, mas leva impressora. A mesma história, não, tá mais caro, não tá, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Eu não vou comprar na tua frente para não pegar mal. Saí da loja, virei à esquerda, comprei, voltei, peguei a impressora da mão da vendedora que me deu toque e fui embora.
Eu falei, como é que o gerente dessa loja não pensa em dar o desconto, maluco? Pra virar ponto de venda pra loja, pra ganhar dinheiro na hora do mensal lá, ó, mais R$170. Eu não entendo isso também não, mano. Maluco é força de expressão, tá? Sai toda hora aqui. Eu não entendo isso. O que me dá a entender, no caso, Mariana, é que parece que as lojas elas estão perdendo, às vezes, até o interesse de vender, né? Porque não necessariamente pela internet, que parece que a internet vai muito bem, obrigado, mas parece que na questão física da coisa, que é onde precisa melhorar até para vender mais, parece que as próprias empresas estão meio que desanimadas, né? Ou até utilizando como Chip Phone Store, né? Um hub, né? Aí é uma questão de entender o quanto que ali, né, no corporativo, os vendedores de uma Via Varejo, por exemplo, têm esse tipo de flexibilidade para poder dar um desconto e converter ali. E o que me vem muito na cabeça, eu sei que essa semana eu passei na Decathlon, queria um tênis, não tinha. Pô, na mesma hora o vendedor mesmo já tinha ali o app e falou, então vamos comprar aqui online junto, eu te ajudo, a gente compra. E comprou comigo online, nem me esperou chegar em casa para eu ter que comprar. Então esse é um tipo de iniciativa que acontece em outras lojas que eventualmente faz sentido. Mas eu acho que não dá para a gente generalizar e achar que isso acontece com todas as empresas que têm loja física e tem o online. Acho que existem estratégias ali que talvez ainda não estejam bem estruturadas dentro de uma Via Varejo, por exemplo, dado esse exemplo que você deu, para realmente converter esse cliente ali na loja, na hora, né? A Decathlon, o negócio não é pior. A Decathlon tem televisões enormes no meio da loja. Compre aqui online. Assim, não é nem disfarçado. O vendedor foi lá. Não, tem a televisão para você comprar online dentro da loja. Tudo é hold. Tudo vai pro mesmo dono, maluco. Pro mesmo CNPJ. Isso até acontece, Mariana, até aproveitando o que o Cabral falou. Eu trabalhei na Saraiva. Não sei se podia falar isso, mas agora eu já falei. Trabalhei na Saraiva muito, foi lá em... Antes de quebrar? Bem antes de quebrar. Já tinha livro colorido ou é só preto e branco? Não, eu nem estudava jornalismo ainda. Bom, enfim. Caramba, você tem uns 30 varadas. Eu tenho 20 anos só de TV. Mas aí, o que acontece? Naquela época, dentro da loja, você já... podia comprar. Já, Saraiva eu fiz várias vezes isso. Então você, se não tivesse na loja física, eles já chegavam ali de canto e falavam, escuta, vamos comprar pela internet que você vai receber em casa. Ou seja, já tinha aquela estrutura justamente para não perder o cliente. E é estranho, né? Porque é uma companhia que você falou que muitos anos atrás comprava pela internet e agora está fracassado, né? Quebrou, né? Quebrou. Uma empresa estava à frente do seu tempo naquela época que não soube aproveitar as oportunidades, né? Verdade. Posso mais uma ou vocês têm? Pode falar, pode falar. Auxílio emergencial, que foi para 600 conto. Isso pode mudar alguém no setor? Alguém pode se dar melhor? O que os outros auxílios podem nos ensinar para esse? Vai ser pagamento de dívida ou pode gerar consumo? Boa pergunta também. Tenho recebido bastante pessoas se questionando sobre Copa do Mundo também, que é um evento que vai ter aí que pode ajudar as empresas de e-commerce. Acho que historicamente ajudou um pouco. Lembrando, né, a gente está falando de um auxílio emergencial aí de R$600 que vem para um foco de uma população de renda mais baixa. Então, quando a gente pensa no setor de varejo como um todo, que a gente tem várias empresas e vários subnichos ali dentro, só faço esse disclaimer, né, de entender que a gente provavelmente, nesse sentido, empresas que têm esse tipo de público, que atuam para uma classe baixa, para uma classe média, tendem a se beneficiar mais. Mas, sinceramente, minha opinião aqui, eu acho que o cenário macro, ele continua muito mais forte do que, eventualmente, essas medidas, um auxílio emergencial, uma Copa do Mundo que está vindo por aqui. Pode até ser que isso ajude um pouco, que eu tenho lido expectativas aí de associações aqui. Sim, a gente pode ter uma melhora mais tímida. Eu, sinceramente, acho que o que ainda pesa muito, que é o que a gente precisa monitorar, é a evolução da inflação. E é o que a gente pode esperar de trajetória de juros aí do nosso Banco Central. Vamos entender se ainda vai ter algum aumento e quando que esse negócio começa a cair. Fica uma dica para você aí. Uma dica de quem torce pro Mengão. Se o Flamengo for para a final da Libertadores e ganhar o Brasileiro, não precisa esperar a Copa do Mundo para vender televisão, não.
Rio de Janeiro bomba de vender televisão. E Rio de Janeiro é Via, não é Magalu. Então pode ser que melhore aí o resultado da Via. Só o Flamengo ganha a Libertadores. Muito Vai, bom, Alex. eu sou palmeirense, então quem sabe... a gente Pô, se nós dois encontra formos nessa pra final, vende Magalu aqui e vende Via no Rio. Pronto, acabou, Ou se setor perder, dá pra dominado. fazer um long short bem legal, hein? Não, os dois, Passagem não, mas as duas vão pecador, vender, né? Então, bem legal. Mariana, uma coisa bem legal quando a gente fala em relação a varejo aqui, a gente estava discutindo em relação a essa questão de PDV, estratégia de varejo, mas um ponto que o mercado vem, eu vou falar de Mateus, né, que é um ponto bem bacana, eu tive a oportunidade de estar lá, falando com o seu Wilson lá, e uma coisa assim que o mercado não entende, principalmente são essas teses que são totalmente fora do normal, assim, em relação ao Sudeste, né? Eu digo assim, quem está no Sul, quem está no Nordeste, eu digo assim, porque o mercado é muito além da Faria Lima, eu sempre falo isso, né? Então, por exemplo, uma tese como o Grupo Mateus, agora está começando a precificar o papel, né? Subindo 18% hoje. Mas a gente tem várias teses dessas, por exemplo, tem Panvel, uma tese também que fica mais ligada no Sul, pouquíssima gente aqui do Sudeste do Rio, São Paulo conhece, e quem é do Sul também é muito enviesado. E eu queria entender o seguinte, duas perguntas. Primeiro, mais um home base. Quando a gente entrevista alguém, um gestor, ou até mesmo um investidor do Sul, ele tem VEG, ele tem Panvel, né? Ele tem as ações ali que ele está com VEG. Não sei se você já viu isso, né? Muitas ações do dia a dia. E quando você vê alguém lá do Nordeste, o cara tem Gemate, tem, sei lá, tem algumas empresas que têm uma ligação, M. Dias Branco, né? Enfim, e tem muito essa questão. Primeiro, eu queria fazer essa pergunta em relação ao viés. Segundo, o porquê o mercado ele não consegue precificar da mesma forma, né, as ações do mesmo setor. Por exemplo, a gente tem Açaí, tem Via, claro que cada um tem a sua dinâmica, né? E agora com a saída, né, do seu Wilson indo pro conselho, né, e saindo o CFO também, dá uma melhorada em relação à imagem de mercado. Mas enfim, eu tenho muito essa dúvida, né? Porque às vezes o mercado ele é muito ineficiente nesse sentido, né? Não, são ótimos pontos e eu concordo com você, Alex. Isso faz parte, e eu aqui, que acabo focando bastante, converso bastante com o investidor pessoa física, usem isso a seu favor. Se você é do Nordeste, pense em investimentos o tempo inteiro, olhe os investimentos à sua volta, né? Isso são diferenciais que a gente pode usar ali, já ter trabalhado numa empresa, frequentar um supermercado, para usar isso para complementar a sua análise e você ter ali uma opinião que quem está sentado numa Faria Lima, por exemplo, não vai conseguir ter. Então, isso é uma coisa muito comum que acontece, eu acho positivo, tá? É o que eu sempre falo. Pense em investimentos, converse em investimentos com as pessoas e usem ali esses seus diferenciais a seu favor para te ajudar ali a realmente escolher empresas que você conhece, que você entende do negócio e que você acredita no potencial de crescimento olhando para frente. Então, concordo com essa questão do viés e particularmente com essa questão de precificação. O Grupo Mateus é um que eu não acompanho tão de perto, mas como você mesmo falou, do pouco que eu estudei, ele é uma empresa que ele tem essa capacidade que a gente chama regionalização, né? Ele entende muito bem o tipo de consumidor que ele atende, do consumidor de Nordeste, que é completamente diferente do que a gente tem aqui no Sul ou no Sudeste. Eu particularmente não acho que a questão, o gap de valuation que a gente vê de Grupo Mateus, por exemplo, para as outras empresas de supermercado listadas, como é o caso de um Açaí e um Pão de Açúcar, é exclusivamente porque o mercado não entende a força da marca e a capacidade que o Grupo Mateus tem ali de entender o seu consumidor e crescer vendas olhando para frente. Eu não acho que é uma questão exclusivamente disso. Você até tocou num ponto aqui, a questão ali de mudança. A gente está falando de uma empresa familiar, que fez o seu IPO há pouco tempo, que está passando por um processo de profissionalização. Hoje eu vi por cima, mas teve trocas, né? O Túlio, que era CFO do Guararapes, agora assume lá. Então, eu não acho que é só uma questão da marca. Eu acho que é questão da empresa realmente ganhando bagagem, que vem com o tempo do mercado conhecer melhor o que ela faz, para aí sim realmente ter a confiança e entender se Grupo Mateus, por exemplo, deveria negociar aos mesmos múltiplos do que um Carrefour, um Açaí, um Pão de Açúcar, enfim. Legal, muito bom, Mariana, obrigado. Legal. Mariana, queria fazer uma pergunta também, a gente já está praticamente já para encerrar. Você acredita que essas empresas que a gente falou hoje, principalmente Americanas, Magazine Luiza, Via, elas perderam esse status de estrela do mercado de ações? Elas perderam esse grande status que tinha
antigamente, quando tinha essas empresas, como tinha a Mapping, olha eu falando da... Barola, maluco, Mapping. Mas, por exemplo, o Mapping... A garota vai ficar horrorizada aqui contigo. Ela nem era nascida, mas, por exemplo... Quando o Mapping quebrou, ela não era nascida. Mas o Mapping, por exemplo, era uma empresa de um porte absurdo. Que nem Mesbla do Rio. Eu sou do Sendas. Você lembra, Cabral? Então, mas eu sou da época da Mesbla. Da Mesbla, a loja 100 também. Não sabia disso, não. Mas você acredita, por exemplo, depois disso, você pegar, por exemplo, Casas Bahia, Americanas, a Magazine Luiza, elas perderam esse status, deixaram de ser uma estrela do mercado? Pois você numa roubada. Acho que pensando... Pois, só roubada. Aquela história... Essa pergunta é difícil aqui hoje. É aquela história da fidelização da marca. Se preço ou fidelização. Olha, eu acho... O mercado ele vai muito nas modinhas, né? E o setor de varejo, eu brinco que ele é um setor que ele negocia muito momento. O que quer dizer isso? Enquanto as vendas estão crescendo, estão acelerando, aqui, ó, cresce 10 no trimestre, no outro cresce 15, cresce 20, aceleração, momento, essas empresas tendem a negociar as múltiplos mais altos e chamar a atenção. Então, a gente teve um momento ali, principalmente durante a pandemia, que, nossa, essas empresas estavam voando, crescendo pra caramba, todo mundo queria comprar ação de empresa de e-commerce, ser acionista dessas empresas. E agora que a gente está vivendo um momento macro que, sim, afeta na veia e-commerce, não tem jeito, tá? A gente está num momento macro muito desafiador, as vendas começam a desacelerar, as empresas passam a negociar múltiplos mais altos, e eu acho que muitos investidores se assustaram muito, porque teve muita gente que comprou Magazine Via Varejo, Americanas na empolgação ali no meio da pandemia porque não parava de subir, e agora vê o que um setor cíclico, de margens baixas, competitivo, o que pode acontecer com o valor de mercado dessas companhias. Tem muita oscilação ali dentro. Então, eu acho que sim, não sei se a gente vai voltar a ver investidores com aquele brilho nos olhos, de achar que Magazine é maravilhoso e a varejo é maravilhoso, porque muita gente se machucou nessa história. Legal. Mariana, queria agradecer a sua participação aqui no BMC Market. Obrigado, colocamos você bastante no fogo, mas você não fugiu de nenhuma pergunta e a gente agradece por isso. Muito bom, gente. Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho, sou super fã. E é isso. A gente se vê na próxima. Depois...